Olá, bem-vindos ao Saúde da Pele Cast. Hoje nós vamos falar sobre dermatite atópica, os desafios do diagnóstico ao tratamento. Eu, Ana Paula Dixon, jornalista e host deste podcast, recebo o Dr. Leandro Leite, que é um dermatologista, grande parceiro da Psoríase Brasil, é membro do nosso conselho científico e agora também está no corpo clínico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, entre outras atividades, né, doutor Leandro? Isso aí. É um prazer estar aqui, sempre é muito bom participar das atividades que vocês fazem. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bonito e o que a gente pode contribuir, sempre que possível, é algo de muito prazer para a gente. E publicamente eu digo que ele já contribuiu muito e segue contribuindo, tanto que está aqui hoje para falar conosco sobre esta doença que atinge uma parcela bem significativa da população. Sim, sim, a dermatite atópica é uma doença muito comum. Eh, a gente diz que na faixa etária pediátrica ela praticamente é das doenças crônicas da infância, assim, na pele, na dermatologia, ela é a grande responsável pela maioria das consultas, né. Então é em torno de 20 a 30% das crianças têm dermatite atópica. Então, é uma porcentagem, isso em relação à população geral, né? Então, realmente é uma parcela muito grande da população atingida e principalmente na faixa etária pediátrica. Ela pode atingir qualquer faixa etária, tá? Mas ela costuma ser mais comum, mais frequente, mais prevalente durante a faixa etária pediátrica, nas crianças, propriamente dito. Mais bebês ou crianças maiores ou indiferente? Eh, Então, a maioria dos casos vão se desen vai a maioria dos casos vai se desenvolver até os 5 anos, tá. Então, pode acontecer realmente mais bebês mesmo, começa nos primeiros meses de vida, né, a maioria dos casos se desenvolve até os 5 anos, eu diria que em torno de 90% dos casos vai ter se desenvolvido até os 5 anos. E aí acontece uma coisa que a gente não entende muito bem porque, quando vai chegando na adolescência, boa parte desses casos vão entrando em remissão. O que que é remissão? A doença fica inativa. Então, aquilo que quando a gente estava falando em torno de 20 até 30%, dependendo do estudo, da população pediátrica que tem dermatite atópica, isso daí cai para a faixa etária adulto para menos de 10%, tá. Então, em torno de 7, 8% dos adultos vão ter dermatite atópica. Então cai bastante, né. E boa parte dessas crianças entram em remissão, a doença fica inativa, né. E a gente não sabe muito bem por quê, E depois mas ela volta a ter na fase adulta ou então, pode voltar ou não, né. Ela é bem mais comum na faixa etária pediátrica, sim, tá. mas é E para chegar nesse 7%. boa parte das crianças param de ter doença, mas você pode desenvolver dermatite atópica em qualquer faixa etária, tá. Mas a história clássica é essa, né, começa na faixa etária pediátrica, começa ali nos primeiros anos de vida, pode ficar ativa durante a vida inteira, às vezes se acalma, fica mais branda durante a adolescência e pode retornar na faixa etária adulta, ou às vezes nunca mais retorna. E o paciente fica sem a doença, era muito grave na infância e às vezes fica com um quadro bem brando ou até inexistente na faixa etária adulta. Varia muito, né? Mas a história clássica é essa, né? Então, para a gente ver o quão realmente ela é muito comum nas crianças e ela é comum nos adultos. Não deixa de ser comum, ali 7% das pessoas, vamos pensar dessa forma. Se a gente pegar o número de 7% ainda é muita gente. É uma porcentagem grande da Uhum. população. Sim, sim, E qual é a sim. característica dessa doença? Como é que a pessoa sabe que o meu bebê, ou eu, ou meu filho Perfeito. tem uma dermatite atópica? Coceira é o sinal cardinal da dermatite atópica. Não existe dermatite atópica sem coceira, tá. Então, e a coceira na dermatite atópica, ela pode ser incapacitante. Quando eu falo incapacitante, é algo realmente muito sério, de prejudicar o sono, de de prejudicar o rendimento escolar, a criança não consegue prestar atenção na aula, tá. E quando eu tô falando em prejuízo do sono, a gente tá falando de uma coisa muito séria, o sono é fundamental para o desenvolvimento neurológico da criança, então as horas de sono são fundamentais para a maturação do sistema nervoso. Então tu pode ter um prejuízo no desenvolvimento neurológico, porque o sono é prejudicado, porque a criança está se coçando, tá. Então, esses dados são importantes para a gente ter uma dimensão da gravidade da doença, tá? Do impacto que ela tem para a criança, não só para a criança, mas também para o cuidador, tá? A família com uma criança com dermatite atópica é
muito afetada, é muito prejudicada. Então, é uma doença com impacto social, com impacto, psicológico, com impacto cutâneo, tá. Então, a gente fala que o eu falei respondendo a tua pergunta, né, você falou que como é que eu sei? Coceira é o marcador principal, mas não é a única doença que coça, tá, tem outras doenças que coçam também, mas a dermatite atópica é sempre bom falar, eu gosto de dizer que dermatite atópica, porque ela tem um nome e tem um sobrenome, porque tem várias formas de dermatite, né. Então é importante que as mães, que os pais saibam disso, saber do que estão, tratando, né, porque tem outras formas de dermatite, e a dermatite atópica é uma doença específica, ela que cursa com a característica de ter uma pele muito seca, tá? Hum. Essa coceira, o prurido que a gente fala, e a formação das lesões, que são as placas de eczema, né? Poderia dizer que tem outras coisas associadas, ela faz parte de um conjunto de condições de doenças que fazem parte do que a gente chama de atopia, tá? Que seria uma forma de hiperreatividade a elementos do meio. E ela costuma ter também marcadores de atopia, por exemplo, níveis de IgE, que é uma imunoglobulina também elevados, mas a melhor forma da gente definir dermatite atópica, então, pensando clinicamente, o que é que eu veria? A placa de eczema, a pele seca, né, aquela placa vermelha, eritematosa que a gente Eczema seria, por exemplo, se eu tivesse uma placa vermelha coçando sobre a minha mão? mais ou menos isso, o eczema é uma lesão de pele, né, que acontece por diversas formas, a gente pode dizer que tem um eczema primário, quando ele vem do próprio indivíduo, né, o melhor exemplo de eczema primário é a dermatite atópica, Sim, porque é algo que vem dele mesmo, do né, próprio corpo, dele do exatamente, do próprio sistema corpo. imunológico. Exatamente, essa parte do sistema imunológico que tu falou é muito boa, porque eu acho que a gente consegue até entender o tratamento. Eu vou até falar um pouco sobre isso, mas, seria primário que é do próprio corpo e os secundários são aqueles que o indivíduo tem algum, Uma eh alergia a algo exato, externo. uma alergia a algo externo, perfeito, exatamente. Que são as dermatites de contato alérgicas, tá. E aí ou as dermatites de contato por um irritante primário, que vou dar um exemplo, é aquela dona de casa que lava muita louça, e aí ela tem muito contato com o O detergente, detergente. aquilo ali agride a pele e ela inflama a pele e faz um eczema. Uhum. Tá. Tá? Uma outra forma clássica, aquela pessoa que tem contato com a bijuteria, tá? E tem usa um brinco e faz um eczema no local onde ele encosta. Isso é uma dermatite de contato alérgica. Eu estou dizendo que são formas de eczema secundários. Uhum. Na dermatite atópica não tem muito o que que a pessoa faz para fazer a placa de eczema, ela nasce com um problema que é primário da pele. Primário, porque eu digo que não teve um elemento de interferência, assim, um elemento exógeno, externo, como o níquel da bijuteria, como o corante de alguma alergia, que vai fazer dar alguma alergia, ou como um 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 agente agressivo, como, por exemplo, um detergente ou algo assim, né. Sim. Não sei se Não, explicaste sim. tá. Então, É. tu falou do sistema imunológico, eu queria pegar a deixa, porque são as 2 formas, as duas Hum. 2 pilares principais para explicar a dermatite atópica. Um é um problema primário da barreira cutânea, a barreira da pele não funciona bem, Hum. e a outra é uma ativação imunológica. Então existe para tu fazer a dermatite atópica, como a gente entende, tu tem que ter uma ativação imunológica e um problema primário da barreira cutânea. A barreira cutânea é quem é a responsável por manter a nossa pele hidratada. A gente tem uma película de gordura, de lipídios, né, que são elementos gordurosos que compõem a nossa pele, tá? E eles mantêm a água dentro da pele. Já viu água e óleo? Eles Sim, não se mistura. perfeito. É exatamente assim que a pele se hidrata. Ela tem essa película de gordura e isso mantém a água dentro da pele, tá? Hum. Então a pessoa: "Ah, mas eu bebo muito líquido". Ok, você pode ser uma pessoa muito bem hidratada e ter uma pele seca,
porque a sua barreira cutânea não é íntegra, né. E o atópico, ele nasce, com uma perda de função da barreira cutânea. Inclusive tem algumas mutações que a gente já sabe que são responsáveis por essa perda de função da barreira. E aí ele vai ter um elemento chamado de perda transepidérmica de água, ou seja, a água se perde e ela fica seca através da pele. Qual que é o problema da pele seca? Ela coça e ela inflama. E quando inflama, ativa a resposta imunológica Hum, e faz o eczema. Só que a ativação da resposta imunológica prejudica a barreira cutânea. tô pensando, raciocinando, tá. Tá. E aí, quando tu tem um prejuízo da barreira cutânea, tu tem a perda de água pela pele, a pele fica seca e ela inflama. E quando ela inflama, ativa a resposta imunológica e a resposta imunológica vai lá e prejudica a barreira cutânea. E aí a pele fica seca. E aí a pele Hum, seca. é um Exato, é um círculo, looping. um É, looping. é como. Então, é como. Talvez. Como é que eu diria assim? É absolutamente aplicável a ideia do ovo e da galinha. Quem que veio primeiro? Porque a gente não consegue dizer se é a ativação da resposta imunológica ou se é a ativação da barreira cutânea, porque os dois se ajudam a contribuir para a formação da doença. Complexo, realmente. É, então, é muito comum, às vezes, ter até alguns autores que dizem que a dermatite atópica não é uma alergia, né, e faz sentido, né, porque Hum, embora ela caminhe junto com outras condições alérgicas, como a asma, a rinite, né, que fazem parte dessas condições que a gente chama de atopia, a dermatite atópica, às vezes, assim, mesmo que você não encontre nenhum elemento do meio, nada que seja um gatilho, o paciente pode ficar muito grave, né. Não precisa de um elemento externo, de um elemento na real, às vezes, um elemento externo seria aquilo que prejudica a barreira de pele, né. por Que exemplo, que o maior poder inimigo da sol. pele não, é o banho. O banho é o grande problema, né. O banho do atópico, ele acaba sendo uma das principais fontes de crise, né. Não é que o paciente não deve tomar banho, mas é aquela história que o ba vamos lá, eu vou usar um paradoxo, um exemplo que eu uso dentro do consultório. Tu já lavou louça? Sim, Quem que tira melhor a gordura da louça? Água quente ou água fria? água quente. Tá. Então tu já deve ter entendido como é que não deve ser o banho do atópico, Sim, já pensei, né, não, tá. Porque se é uma película de gordura que envolve a pele, e se oh, eu vou lá e dou um banho quente no atópico, eu vou lavar essa proteção, que nele já é deficiente, né. Ele já nasce com esse problema primário de pele, com esse problema primário da barreira cutânea, né. hum, Então, quando tu vai lá e toma um banho, um banho quente, o clima seco do inverno, um banho quente do inverno, um banho longo, um sabonete que seja muito detergente, que tenha uma ação detergente, eh, a eh, adstringente isso aqueles. que a maioria dos sabonetes comuns, né, então isso acaba danificando mais a barreira cutânea, e isso aí ativa a resposta imunológica e faz crise, tá. E no Então caso, por exemplo, da água fria também causa água isso? fria causa menos, né. As orientações normalmente de guideline, né, de protocolos de dermatologia é que o banho deve ter uma temperatura morna, tá, ali em torno de 32, 29, depende da fonte, graus Celsius. Eh, não dure no máximo 5 minutos, certo, e use um sabonete pouco agressivo, certo. O Quais seriam, assim, de glicerina? glicerina é um ótimo exemplo, tá. O pH da pele. Não, eu vou tentar não citar marcas aqui, mas o pH da pele, ele varia entre 5 e 6, tá. Então, o ideal é que seja um sabonete com esse pH, né, um pH entre 5 e 6. E eu estava vendo um estudo, brasileiro que testou o pH médio dos sabonetes, no Brasil. E a mediana, né, como se fosse uma espécie de média, né, a mediana do pH dos sabonetes do Brasil era de 10,5, né.
Então, a maioria dos sabonetes no Brasil são muito agressivos, né? Então, sabonetes de glicerina acabam sendo menos agressivos. E aqueles que dizem que tem hidratante, não sei se tem ou não tem. Eles Pessoal, são menos, é que eles vão ter um pH mais baixo, tá? Que é melhor. Vai ser menos agressivo, tá? Menos detergente, né? E vão ajudar um pouco mais a manter essa película de essa gordura, película. tá, dentro da pele, né? Mas tem sabonetes próprios para os atópicos, tá? Costumam ser muito caros, tá? Mas são ótimos, são excelentes, mas que não cabem no orçamento da população Em geral. geral, né? Então a gente acaba recorrendo aos de Os de glicerina glicerina. Esses de mesmo. bebês, imagino que talvez sejam menos Pois é, agressivos. depende da marca. Depende da marca. Então É. sempre a pessoa cuidar ali o pH. Isso, mas essa informação muitas vezes não vem, Não é tá? obrigatório. É. É bem comum, mas isso o banho é um elemento de crise, Tem que tá? cuidar. Tem que cuidar, tem E a que hidratação pós-banho ou pré-banho? fundamental, fundamental. O atópico precisa hidratar a pele como que ele escova os dentes, tem que estar na rotina, né, e o melhor momento de introduzir isso na rotina é na infância, porque ele provavelmente a gente não sabe, né, mas às vezes ele pode ser tópico pra vida inteira, como a gente estava falando no Sim. início, né. Então usar o hidratante faz parte, tem que estar dentro, tá. Então às vezes vem o E a paciente. pessoa tem que repassar durante o dia? Qual seria o ideal? O mundo O ideal? ideal é aplicar nos primeiros minutos após o banho. Digamos assim, Porque a pele tá mais aberta, assim, algo, não? a explicação é que Não sei, papo de jornalista, a pele tá mais aberta. não, perfeito. Existem Hã. alguns princípios básicos da hidratação cutânea, tá? Esses princípios, eles são, hã, os princípios clássicos da hidratação, desculpa, da absorção cutânea de medicações, de coisas que Entendi. você aplica. Um dos princípios é que pele úmida absorve melhor. Hum. Tá? Então, de uma forma geral, uma pele úmida logo após o que se orienta? Um banho curto, de 5 minutos, morno, tá? Não quente, com sabonete pouco agressivo, e que ainda dentro do banheiro, nos primeiros 3 minutos após o banho, ainda naquele momento em que Naquela umidade. naquela umidade ali, tu aplica o hidratante. Isso. Um momento crucial, e para alguns pacientes, o ideal é que tu aplique até mais vezes. 2 vezes seria o ideal. Se ele conseguir aplicar uma vez após o banho, assim, não tem uma regra, tá? Essa é a regra principal, aplicar nesses primeiros minutos após o banho, mas tem uma outra coisa que é importante, é saber que o máximo disso que tu aplica é o quanto seco que tá a tua pele. Quem vai dizer se tu precisa de mais ou menos é a tua pele. Se ela continua seca fazendo isso uma vez, senão tu precisa mais, né? Precisa estar sempre, eh balanceando, equilibrando. Se tu agride mais a tua pele, por exemplo, tem paciente que passa muito álcool gel, né? Aí o álcool gel vai lá, o que que o álcool é? Que a gente usa álcool para limpar superfícies, né? Ele é um desengordurante, Sim, né? seca tudo. Vai ressecar muito a mão, vai fazer eczema de mãos, né? Então, muitas vezes é muito comum o adulto que tem dermatite atópica, ele faz eczema de mãos, assim, porque ele tá sempre lavando as mãos, passando um álcool, alguma coisa, ele eczematiza a mão dele, né. Então, eh eh, esses cuidados são muito importantes, né. Profissionais de saúde é muito comum. Eu, por exemplo, eu Sim. sou um Aquelas atópico. luvas também. Então, é isso que tá. A luva, às vezes, o paciente pode ser alérgico à luva, mas na real que ele é atópico, ele não tolera nada, porque uma pele Tu seca. tens e dermatite eu atópica? tenho dermatite atópica bem leve, tá. E isso é muito interessante, porque eu não sei quem que vai escutar, onde que vai escutar, mas a gente tá falando. Nosso universo vai escutar, né, Então, a pessoal? gente tá Estamos falando. aí na rede, dá para todo mundo. Então, a gente tá falando de Porto Alegre. Sim, nós estamos falando de Porto Alegre, setembro de 2024. Às vezes eu Exato. acho legal a gente localizar, né. Eu sou cearense. Então, no Ceará eu nunca tive crise de dermatite atópica, mas no inverno gaúcho, eu faço minhas crises, né. Por causa da água quente? Quando dá água quente, do clima seco, né, então eu tenho que caprichar mais no hidratante, né. Eu sou um atópico leve, isso é muito interessante, né. Eu não saberia disso e eu não entenderia isso, eh, eu só fui quando Passando na pele, literalmente. quando eu tive a primeira crise de eczema, quando eu saí do Ceará, eu não entendi o que estava acontecendo, porque era algo que eu nunca tinha experimentado, né, nunca tinha passado. Normalmente as pessoas têm Você isso na vê, né. infância, né, mas o meu gatilho
foi o prejuízo da barreira cutânea que aconteceu quando eu me Pelo clima. confrontei pelo inverno, né. Então é tudo um equilíbrio, Interessante. tá. E assim se faz a dermatite atópica, né. Ou seja, você é um adulto que teve na fase Tive adulta, na até fase pelas adulta. Aham. condições Po geográficas e Isso, climáticas, parará, isso. não Porque eles são aqueles 2 pilares que a gente conversou, né, sim. a imunidade e a barreira, né. No meu caso, acho que os 2 estavam bem pouco pronunciados e a coisa se tornou mais intensa quando a barreira foi mais prejudicada, Sim. né. No caso, foi mais prejudicada pelo inverno, né. E e é muito importante. Às vezes o paciente tem dermatite atópica e ele diz que não consegue tolerar uma lu ele é profissional de saúde, ele usa uma luva de látex, ele diz que ele não consegue tolerar uma luva. Na real, ele não consegue tolerar a luva porque o atópico ele não tolera nada, né. Não é que ele é alérgico à luva, é porque ter uma pele seca e com placa de eczema, tudo que encostar vai arder e vai coçar. Então isso é uma coisa muito difícil de entender, de que a origem da solução do problema, às vezes, não é evitar algo, mas tratar a doença. Daí vamos então aos tratamentos. Exato. Tá, entre eles, por exemplo, que Tem o algo mais óbvio, é o é o hidratante. hidratante, isso que eu estava Perfeito. pensando. Exato. A hidratação da pele, as medidas de barreira cutânea, são o pilar central do tratamento da dermatite atópica, tá. Ele é o elemento, Central, central. assim. Central. Ele é fundamental para o controle da dermatite atópica, tá. Então, as outras medidas que a gente tem, se a gente falou da barreira, a outra parte é o controle da inflamação. Quando tu tem um quadro leve, e a imensa maioria, quando eu digo imensa, a imensa maioria mesmo dos quadros são leves. E você vai conseguir controlar com algum corticoide tópico, com alguma pomada, alguma medicação tópica que você aplique, uma pomada ou um creme de corticoide, é o elemento principal. E se você usa, ou a outra opção são os inibidores de calcineuria. Aí você tem no mercado o tacrolimus e o pimecrolimus, tá? São diversas marcas. Que são de tomar isto, Tudo de passar. de passar. Tudo isso são medicações tópicas Tópicas. que são utilizadas para os quadros leves. Então a gente tem 2 classes principais aqui no Brasil, tá. Tem outras, mas, Hum. no exterior, outras classes terapêuticas de medicações tópicas, tá. Mas no Brasil, basicamente, a gente tem os corticoides, tá. E aí tem diversos tipos de corticoide, com diversas potências de corticoide que a gente usa. Vai variando ali conforme é um bebê, é uma pele mais fina, uma pele de rosto, uma pele de mão, enfim, são elementos que a gente usa na escolha do corticoide tópico. E os inibidores de calcineuria, que quem tem dermatite atópica certamente já ouviu falar, já usou. Você tem o tacrolimo e o pimecrolimo, tá? São as 2 formulações disponíveis no Brasil. Eles têm a vantagem de não terem os efeitos colaterais do corticoide, que a gente sabe que o corticoide não pode ser usado no longo prazo. Ele pode ser usado sim, praticamente tem pouquíssimas contraindicações ao corticoide por períodos curtos, são seguros para o uso, hã, de curto prazo, tá, mas no longo prazo ele tem uma série de efeitos colaterais, mesmo as formulações tópicas, mesmo as medicações de passar, que eu digo de passar, cremes e pomadas, loções, soluções, shampoos de corticoide, enfim, todos esses no longo prazo podem ter algum problema. E aí os inibidores de calcineurina não têm esses problemas de efeitos colaterais a longo prazo, então qual que é o problema deles? O preço. Eles são bem mais, Caras. exato, menos acessíveis. E isso, com esse grupo de medicações, a gente consegue controlar boa parte dos casos de dermatite atópica. Agora imagina que tem outras pessoas e que tem outro grupo de genes que também está responsável por uma ativação da resposta imunológica que se torna contínua. E se eu tenho uma resposta imunológica que leva a um prejuízo contínuo da barreira cutânea, eu vou estar sempre fazendo lesão, né? Mesmo que o paciente tome todos os cuidados. Use sempre um banho curto, tome banho só uma vez por dia, com uma água fria, use hidratante. Às vezes, nos casos graves, isso não é o suficiente. E tu precisa usar uma medicação para frear essa resposta imunológica. Então, a gente sempre vai ter os 2 pilares, de formação da doença: barreira e ativação imunológica. E os tratamentos, a gente tem que fazer a barreira
como prevenção sempre, e as medicações para frear o sistema imunológico naqueles casos que são mais sérios. E aí a gente tem uma série de medicações que a gente pode utilizar. Tipo, Hum, que eu acho que se tornaram bem em evidência recentemente, porque houve uma consulta pública recentemente para a incorporação de algumas dessas medicações no SUS, né. sim. Isso era uma pergunta que já estava aqui Eu planejada, que a gente imagino. quer saber a sua opinião Tá. sobre o que houve com esta, Então, a gente está diante de uma doença muito comum, como a gente tinha né, falado. com uma grande parte da população, né? Isso, isso. 7, 8% acredito eu que seja uma porcentagem. Boa parte disso vão ser casos leves, tá, nem todo mundo vai precisar de casos graves. Tá, e das crianças ali 20, 30% também é Exato, a uma imensa maioria é leve e, como eu te falei também, uma boa parte, uns 2/3 entra em remissão, ou seja, a doença se inativa depois de uma certa idade. O problema é que tem pessoas que não preci não con que isso não acontece, e que tu fica com uma doença grave, incapacitante. O prurido, que é a coceira da dermatite atópica, ela é incapacitante. A gente precisa ter isso em mente, porque, isso é muito aquele importante. é incontrolável. Ele é incontrolável. Ele A pessoa deve chegar a se ferir, assim, imagino eu. sim, muito, muito, né. E isso é o ponto. Porque por que que é importante a gente falar? Hum, Porque eu imagino que tem outros profissionais de saúde nos ouvindo, eu imagino que tenham pais, mães que estejam nos ouvindo, então às vezes as pessoas falam para o paciente: "Ah, para de coçar, para de coçar". Não é fácil parar de coçar. Ele tem uma doença que gera coceira, então não e que aquilo dali pode incontrolável. isso, tá, isso. É. Então, e eu vou dizer, até pouco tempo atrás a gente não tinha muito o que fazer. Tá? Então houve um grande salto, uma grande revolução no tratamento da dermatite atópica, da DA. O Eh, desenvolvimento de novas de novas tecnologias, novos medicações. tratamentos. Exatamente, exatamente. Ah, quando a gente entendeu que eram as células responsáveis ali por essa ativação imunológica que causavam dano direto à pele, a gente que eu digo, os pesquisadores, né, Sim. começaram a desenvolver medicações que bloqueavam essas substâncias. Porque até pouco tempo atrás, por muitos anos, a gente achava que era uma alergia e que tu tinha e como o paciente, ele é atópico e ele tem outras condições alérgicas, ele faz exames para alergia e vem tudo positivo. Então é muito comum chegar a mãe com a criança no consultório e falar: "Meu filho é alérgico a tudo". Pode até ser que ele seja mesmo, né, Uhum. mas, dificilmente essas alergias vão ter alguma contribuição com a atividade da dermatite atópica, tá. Não, são semelhantes, assim, não é fácil de confundi-las? Como eu te falei, é muito fácil, porque quem é atópico, tudo que encosta a pele se irrita, então tu acaba Sim. tendo tu cria um imaginário de que tu é alérgico a tudo, Tá, e como né. é que você ali como médico consegue fazer? Não. Não, acho que o primeiro ponto é esse, reconhecer a dermatite atópica que tem um diagnóstico clínico, tá, Tá. e saber que o tratamento dela visa essas 2 coisas: barreira Hum, e redução da inflamação, tá. Claro que tu tem que ter algumas medidas e gerais, porque o paciente então, quando tu fala barreira, envolve uma série de cuidados, tá. Cuidados com banho, cuidados com os agentes agressivos, o pó, a poeira, eles são agentes irritantes também, né, então eles vão tem a poluição, tudo, tudo isso conta para uma pele que está vegetação. sensível, então aquilo encosta, então evitar essas medidas acaba sendo importante também. Mas, o que a gente encontra exatamente no dia a dia, o que a gente encontra é o oposto. São pacientes vivendo dentro de bolhas, que eu acho que só piora a situação, tá. E muitas vezes quando tu entra com uma dessas medicações que dá um freio no sistema imunológico, o cara tolera tudo, ou tolera muita coisa que ele não tolerava antes, né. Então, aquela ideia de que ele era alérgico a tudo se Sim. desfaz, né, e tu consegue traduzir a pessoa. E realmente tudo irrita, tá. E a pessoa começa a cortar isso, corta aquilo outro. A gente vê casos de desnutrição, porque vão tirando alimentos, né, e ainda mais em crianças, então vão tirando alimentos preciosos, como o leite, por exemplo.
né? O leite agora virou um elemento criminoso para muita gente. Então, É. sem o embasamento que o leite pior. Existe alergia à proteína do leite? Sim, existe alergia. Mas a alergia à proteína do leite é uma coisa, a dermatite atópica é outra. E tem um outro fator de confusão. Quem tem dermatite atópica tem mais condições atópicas. Então, pode ter mais asma, pode ter mais rinite, pode ter mais alergia à proteína do leite. Mas quando tu tem uma dermatite atópica isolada, tu não tem esses outros elementos, né? As medidas são mais básicas. As medidas devem ser orientadas muito conforme a exposição. Se eu me exponho àquilo, eu pioro, tudo bem, tá? Sim, claro, são testes para também São ter testes, pra mas não existe nenhuma recomendação formal de nenhum guideline, isso não, eu não estou dizendo da minha cabeça, né? Eu estou dizendo que sim, eu sei que tu és um pesquisador, é, enfim, já em- é, esteve presente e está presente em inúmeros conselhos internacionais também, né, Leandro? então às vezes a gente encontra isso no dia a dia no consultório. Uma criança que está sendo submetida a uma série de restrições. E essas restrições, não necessariamente, na maioria das vezes, tá? Existem alergias alimentares, existem, mas elas normalmente se manifestam clinicamente diferente do eczema, tá? Entendi. Então, o eczema muitas vezes está mais associado ou a uma doença primária, como a dermatite atópica, ou alguma alergia de contato, né? Não muito por algo que tu ingere. Existem alguns, mas são mais exceções. A gente não pode transformar a exceção na regra. E a dermatite atópica, o foco é esse. O foco é barreira e o foco é reduzir a inflamação. Então, pensando naquele paciente grave que não consegue controlar um caso com as medidas iniciais, tem algumas medicações que a gente utiliza para controlar essa atividade imunológica. Normalmente são imunossupressores, medicações que vão lá. Se eu tenho uma hiperatividade da resposta imunológica, eu vou dar um freio nessa resposta imunológica, tá? Por isso eu digo que são medicações imunossupressoras. Tem que ter muito cuidado, porque tem um outro elemento, um outro fator de confusão grande que a gente encontra. Os pacientes às vezes falam, eu estou em crise toda vez que a minha imunidade está baixa. Na real, não. Tá? Não é bem por isso, né? Na crise, tu tem um excesso de atividade imunológica, né? Então, é tanto que tu melhora quando tu usa medicações que, que baixam a imunidade, como, por exemplo, os corticoides. O corticoide baixa a imunidade, tá? E ele é maravilhoso na dermatite atópica. Tu usa um corticoide, tu limpa as lesões. Qual que é o problema do corticoide? Tu não pode usar direto, tá? Aí tu vai estar agregando um monte de efeitos colaterais, eh, sem benefício, né. Sim. Acabou de É acontecer para agora. crise, É assim, ó, para apagar ali o muito cuidado com o uso de corticoide. sim. Eu acabei de antes de vir para cá, eu acabei de atender um paciente que ele vem manejando a dermatite atópica dele assim: "Eu tomo prednisona toda vez que eu entro em crise". Isso é muito sério. Não é assim que a gente trata DA. A gente não precisa disso para tratar DA, porque a gente tem medicações que fazem esse controle de forma segura para o uso a longo prazo, e o corticoide não é seguro, tá? Para o longo prazo. Só que às vezes o paciente se acostuma porque é maravilhoso. Ele elimina os sintomas, ele melhora a inflamação, ele restaura a barreira cutânea, ele faz uma série de fatores porque ele controla aquela inflamação que está gerando problema, né? E ele melhora muito bem. Os eczemas respondem muito bem a corticoide, né? Mas esse tem um risco, né? E é esse o ponto que a gente tem que trabalhar aqui: segurança, né? Pensando em segurança, a gente tem que ter essas medicações para uso no longo prazo. E o que que a gente tem, assim, de medicações para essa Perfeito. A primeira medicação que surgiu foi o Dupilumab, que é um biológico. Específicos, né? Tá, eu acabei me atropelando. Vamos voltar mais para o começo. A gente falou do corticoide. Corticoide é mas que não pode ser usada por longo prazo. Existe uma outra medicação aprovada para tratamento de dermatite atópica, aprovada para DA, que é a ciclosporina. A ciclosporina também é maravilhosa para dermatite atópica. Tem excelentes respostas. Qual que é o problema da ciclosporina? Ela é um potente imunossupressor. Ela baixa a imunidade de forma pronunciada, tá? Então, ela é aprovada, a gente pode usar a ciclosporina, a gente deve usar a ciclosporina, muitas vezes ela é
a gente tem que estar pensando a gente tem que, em primeiro lugar, a gente tem que estar ciente de que isso aqui é uma doença incapacitante, né? Então, muitas vezes a gente precisa fazer isso pelo paciente, a gente precisa usar esse tipo de medicação para tirar a pessoa da crise, senão, Você não enlouquece ou tem sim, um troço, sei lá. sim, é muito séria a situação. Então, bom, ciclosporina é fundamental para tratamento e ela foi incorporada ao SUS recentemente. Não existia ciclosporina nem Faz pouco tempo, né. faz pouco tempo. Então, a gente não tinha nada no SUS para tratar DA que não fosse creme hidratante e pomada. E ainda assim existia? O o Existiam os cremes hidratantes, pomadas no SUS? os hidratantes, na real, a gente não encontra facilmente. Hum, Às vezes, em hospitais terciários tem essa disponibilidade, sim, mas, mas de uma forma geral, o hidratante não é algo disponível, assim, e imagino. acessível pelo SUS, Tá, tá. ok, mas existiam esses Mas tem teoricamente, algumas esses pomadas de corticoide que a gente tem ali disponível nas farmácias básicas, e que era algo que a gente poderia lançar mão, mas era só isso, tá. Casos graves, todo o acesso à medicação para dermatite atópica no Brasil era judicializado. Tu tinha que entrar na justiça para conseguir tratamento. Então era uma situação muito séria. Bom, então agora temos a ciclosporina, e a ciclosporina hoje está disponível pelo SUS, o que é muito bom, porque ela é uma medicação muito cara. Tá, hum, em torno de R$ 700 uma caixa. é, É, bem e caro. isso. Hã, bom, então, hoje temos a ciclosporina está disponível, pelo SUS, pelo CID lá de dermatite atópica, o código da CID é Código Internacional da Doença, e ok, tá. Para casos graves a gente tem a ciclosporina. Qual que é o problema da ciclosporina? Ela não pode ser usada por longo prazo. O tempo máximo de uso de ciclosporina é 2 anos. Só que eu tô diante de uma doença crônica, que Sim. vai acompanhar boa parte dos indivíduos para a vida toda. Então a gente criou um problema, a gente precisa de uma coisa para substituir a ciclosporina. Hum, Temos fácil, acessível, barato, que dá para a maior parte dos pacientes comprarem, não está disponível no SUS, o metotrexato. É uma ferramenta muito utilizada pela gente para tratar várias doenças de pele, a dermatite atópica é uma delas. Não está disponível no SUS. Uma caixa custa em torno de uns R$ 30, não é caro, tá? Então acaba algo que a gente lança a mão várias vezes. O metotrexato é uma medicação que não está disponível, mas que a gente tem acesso. Não é uma ciclosporina que custa R$ 700, que a gente precisa de alguém que pague, né. e quais são os contras dele Também é um imunossupressor, também? também é um E imunossupressor. por que que o SUS ainda não Bom, pergunto a Conitec. Não, não, qual que é o problema do porque metotrexato? Ele nunca foi aprovado para DA. Então eu acho que esse foi o grande limitado. Aprovado, para ser aprovado tem que ser feito um estudo específico, bem desenhado para DA. A gente usa por não, experiência, tá? Então a gente tem diversos relatos de benefício do não tá nas metotrexato. guidelines lá. Tá nos guidelines, mas não tem bula. Como não tem bula, a Conitec optou por não incorporar, Ok. tá? Mas guidelines internacionais recomendam o metotrexato. O guideline europeu, por exemplo, Talvez precisaria de uma modernização desse acho que sim. Acho que talvez, como é uma medicação muito acessível, poderia flexibilizar, a incorporação, não buscar aquilo especificamente que está na bula, tá? Mas isso aí gera todo um problema, um questionamento jurídico, burocrático. jurídico, burocrático, ético, mas é uma medicação amplamente respaldada, utilizada. Os guidelines internacionais recomendam, o europeu, por exemplo, recomenda, que é talvez um dos mais usados no mundo, como referência. Ele recomenda o uso do metotrexato, então eu acho que é algo absolutamente. E é algo que a gente aplica na nossa prática clínica, a gente usa o Faria metotrexato. sentido. Faz sentido, a gente usa, tá? Bom, temos também a fototerapia, tá? Que nem sempre está acessível, porque tu precisa tá em alguma cidade que tenha cabines de fototerapia e a A gente sabe que maioria é bem limitado, né, bem limitado, na realidade brasileira, bem bem limitado. limitada. É Mas seria uma uma outra outra opção, frente de tratamento. uma outra frente de tratamento. E aí temos as outras medicações mais modernas. O que surgiu de moderno da dermatite atópica? A primeira medicação moderna que surgiu foi um biológico, Dupilumab, tá? O Dupilumab, ele é super seguro, tá? Todas essas questões de segurança que a gente falou, a gente quase não encontra com o Dupilumab, tanto que ele é aprovado a partir de 6 meses, tá?
mas ele é uma medicação de muito alto custo. 6 meses de idade? 6 meses de idade, tá? É uma injeção. É uma medicação injetável, mas que está aprovada desde os 6 meses de idade, tá? Então, tu pode usar ele em praticamente todas as faixas etárias, certo? E a gente sabe, Tanto nisso quanto em adultos. tanto nos bebês, quanto nas Hã, crianças, quanto em adultos. E a gente sabe que a dermatite atópica é uma doença muito prevalente na infância. sim. Então isso é muito importante. Ele é uma ferramenta muito útil pra gente, tá? Ele não surgiu há tanto tempo, ele não está disponível há muito tempo, Uhum. mas das medicações mais modernas foi a primeira que surgiu. Acho que é por volta de 2017, 2018, se eu não me engano. Então, eh, é uma ferramenta muito importante, tá? Mais recentemente, surgiram os primeiros inibidores de JAK. Esses não são comprimidos, esses são via oral. Alguns deles Hum. são, mais potentes que o Dupilumab, tá? Então a gente tem ah, Upadacitinib, Baricitinib e Abrocitinib. O Abro e o Upa são mais potentes que o Dupilumab. Então são ferramentas que a gente pode utilizar. O Abro chegou recentemente no Brasil, o Upa já tem há mais tempo. São ferramentas que a gente pode utilizar, tá, para o tratamento dos casos até que não respondem ao Dupilumab, por exemplo, tá? Também tem alto custo, tá? Também tem algumas questões de segurança. Eles não são aprovados para todas as faixas etárias. Só pode usar a partir de 12 anos, tá? E estão vindo novos biológicos, né? Lebrikizumab, também o Tralokinumab. São medicações que já são aprovadas no exterior e que em breve devem chegar aqui no Brasil também. Certo. A gente tem experiência com tantos inibidores de JAK quanto com Dupilumab. A gente tem experiência com a ciclosporina, com o metotrexato. A gente sabe que a gente precisa de todas essas ferramentas. Vão ter pacientes que vão precisar de cada uma delas. Tem casos muito graves, tá? Que precisam dos inibidores de JAK, tem casos que não respondem ao Dupilumab, tem casos que a gente não controla com metotrexato, tem casos que a gente usa a ciclosporina, controla, mas precisa suspender porque ela não pode ser usada por longo Por longo prazo, prazo. Tem a tá? questão do cortico não, Tá. porque pelo que eu Então, estou entendendo, doutor Leandro, tu existe um arsenal existe. de medicamentos já hoje à disposição. Claro que estão sempre evoluindo, mas já Uhum. já temos. Isso. E os pacientes ficam muito bem com essas medicações. Tá, mas agora eu vou lhe perguntar, quem exatamente consegue ter acesso a esses medicamentos? Porque daí a gente tem 2 também, 2 ou 3 ou mais panoramas. Primeiro, muitos desses medicamentos eu sei que são praticamente inacessíveis, a gente está falando de um de R$ 700 e os outros tantos devem ser de Muito mais. muitos mius. Uhum. Então, assim, qual é a pessoa que vai ter condições de comprar isso? Primeira pergunta. Segunda, o que que nós temos hoje pelo SUS que garanta a nossa população ter acesso a esses medicamentos? Porque já que eles são inacessíveis. E a segunda, para aqueles que ainda pagam um plano privado de saúde, o que que existe também? Tá. Ou para todos? Porque, assim, no fim, é uma doença extremamente prevalente, que eu sei, porque nós, inclusive, da Psoríase Brasil, divulgamos a questão das consultas públicas. Eu sei que houve uma decisão favorável até determinada faixa etária, não sei dizer exatamente o nome do medicamento, mas sei que houve dessas terapias. E nós temos, assim, muitos pacientes, a gente fez um evento recentemente de pessoas falando quão sofrido é a vida de uma pessoa com dermatite atópica grave, né. Então, assim, é um balaio de gato, a gente está no meio de uma confusão, ao mesmo tempo que existe, mas não existe. Como é que qual é o panorama para Tá. Vamos começar do que tu falou agora da consulta pública. A No SUS, que a gente tem disponível de todas essas medicações, atualmente, ciclosporina, tá, para qualquer um. para aqueles que preenchem os critérios Sim, de sim, para qualquer um gravidade. que eu digo, para É. qualquer faixa etária, enfim. É uma medicação de alto custo, a gente fornece lá uns formulários, a gente faz um laudo, que chama laudo de medicação especial, de medicamento especial, que é NME, fornece aquilo, e o paciente consegue acesso à ciclosporina via SUS. Tá. Tá, ok. O que o SUS fez recentemente? Quais foram as incorporações? Houve uma incorporação de Dupilumab, Que é um que é um biológico. biológico Tá. injetável, que é esse que a gente conversou,
de 6 meses Tá. a 12 anos, tá? De 12 anos a 18 anos ficou disponível Os o Jaques aqui. um JAK, O o Jaque. upadacitinib, tá? Que é o mais potente deles. O upadacitinib está disponível dos 12 aos 18 anos. Ok. Acima de 18 anos, só ciclosporina. Então a pessoa tá ali, fazendo seu tratamento. Ela fez aniversário ontem. Hoje ela já não tem mais direito. Tipo E isso? eu não sei como é que isso vai ser na prática, tá? Mas aparentemente a gente está diante de um problema, Sim. tá? Porque isso foi recente, né, Sim, essa foi agora 2 meses, isso. não. Então isso ainda não está na prática. Assim, Até porque para entrar em demora. vigor demora mais Isso. 180 dias, né, Exatamente, eles têm. exatamente. Ou seja, se foi aprovado, se eu não me engano, em julho, né, acho que foi em julho? Sim, acho que Julho, sim, agosto, julho e é. agosto, é. Vai E são 6 meses, 180 dias, a pessoa só teria então acesso lá por março. a gente não sabe como é que vai ser isso. E Comple vocês da classe médica, assim, Não, a gente criou a gente porque, vamos supor, a gente sabe que a doença é crônica, quem lida com DA, tá? A gente sabe que a doença é crônica e que tu vai sim. acompanhar o paciente para a vida toda, tá? E aí, tu consegue uma medicação, Super hã, boa, super boa, eficaz para a pessoa. e aí depois tu não tem mais acesso a ela. E a ciclosporina, eu sei que tem um prazo Sim, de de validade de validade de utilização, utilização. Exato, porque tá. pode ser prejudicial, ou Então que seja, exatamente. Então, ou seja, para aquele paciente de 18 anos que já usou ciclosporina por um período máximo, eu não vou ter nenhum tratamento. Pelo que a gente leu no neste documento, momento, né. ainda não tá, porque isso não está disponível ainda. A ciclosporina já está disponível porque ela foi aprovada há mais tempo, Sim, ano passado. É, olha, isso. Então, eh, e hoje a gente já consegue prescrever pelo SUS. Esses que foi recentemente, a gente não tem esse prazo de 180 você ainda dias. não chegou. Então, vamos supor qual que é a realidade do paciente que tem, mais de 18 anos e que tem uma dermatite atópica grave, eu só tenho ciclosporina disponível. Então a gente no SUS, a gente teria que entrar na a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas a gente criou um problema. Acaba sim, Hum, o SUS criou um problema, né. E é. acaba muitas vezes caindo na judicialização, né, porque já que Atualmente, os pacientes que nós temos utilizando, eles conseguiram acesso por via acaba judicial. sendo, né. Sim, Já que, o que que eu vou fazer? sim, tá. Esse acesso, o Sim, acesso não que a gente ao esteja estimulando isso, né, gente, não é não, a não. questão, mas é que, assim, é a realidade. Se tu Uhum. precisa e A não tem a condição, o que que tu vais fazer? De alguma é, forma tem que lutar por aquilo, é o que acaba atualmente ocorrendo. atualmente as medicações que existem pacientes usando, tá, inibidores de JAK, biológicos, pelo SUS. Esses pacientes estão conseguindo a medicação por via judicial, os que conseguiram atualmente, tá. Ninguém sabe como vai ser a realidade Sim, daqui a após essa lá consulta por pública março do ano entrar que em vem. vigor, E tá. doutor, tá aí, e pelos planos privados existe algo ou não Então, existe nada? sim, tá. Essa tua pergunta é muito importante. Então, É complexo. é É tudo eh, como que funciona o acesso à rede à medicação de alto custo no Brasil? Via SUS, existe um órgão do governo, um órgão governamental que regulamenta as incorporações, as novas tecnologias, tá? Que é a Conitec, tá? A Conitec determina protocolos, que são os PCDTs, que ah, determinam as diretrizes para o uso de medicações de alto custo. No caso de planos de saúde, de hum, convênios de saúde suplementar, como nós falamos aqui no Brasil, a nomenclatura utilizada para convênios, planos de saúde é saúde suplementar. No caso da saúde complementar, existe um órgão governamental que determina a cobertura de medicações de alto custo, tá, pelos planos de saúde. Esse órgão é a ANS, Agência Nacional de Saúde suplementar. Suplementar. O que que a ANS determina de uma forma geral para todos? Que medicações injetáveis de alto custo podem ser responsabilidade das operadoras, desde que
desde que tenham sido incorporadas ao rol da ANS. Hum. Tá. Qual que é o ponto, falando em dermatite atópica, qual que é o ponto crítico? Que a ANS determina que medicações por via oral não devem ser incorporadas ao rol, exceto as medicações oncológicas. Então, eu dei o exemplo da ciclosporina, que é uma medicação de alto custo, é oral. Eu dei o exemplo dos inibidores de JAK, upadacitinib, abrocitinib, baricitinib, são medicações orais de alto custo. Essas medicações não vão ter a sua cobertura obrigatória pela ANS, porque elas não são injetáveis e porque elas não são oncológicas, tá? Bom, o que acontece então? A gente só tem o dupilumab. Certo? Que é injetável. Que é injetável. E o dupilumab, ele está incorporado desde o ano passado pela ANS, ao rol da ANS, determinando uma cobertura obrigatória para todos os pacientes adultos com mais de 18 anos que usaram, que têm dermatite atópica grave e que tiveram falha ou intolerância à ciclosporina. Então, como é que funciona o acesso ao dupilumab nos planos de saúde? Mais de 18 anos, tendo usado previamente ciclosporina, ou falha, ou uma contraindicação. E, há pouquíssimos meses, eu acho que a partir de maio, foi incorporado o dupilumab para menores de 18 anos. Quando eu digo menores de 18 anos, é aquelas faixa etária que a gente... De 6 meses? De 6 meses a 18 anos, foi incorporado DUPI para pacientes menores de 18 anos, e aí que falharam atópicos, tá? Sem precisar passar pela ciclosporina. Então, o DUP está disponível na rede privada para adultos que falharam ciclosporina e para crianças e adolescentes que falharam atópicos. Os inibidores de JAK, eles não têm a sua cobertura obrigatória, mas algumas operadoras de saúde estão liberando essas medicações por que a gente chama de liberalidade, porque elas Compreendem, ou acham, avaliam isso que vale a pena, talvez pela questão do custo. de bom senso Né? ali, eles fizeram cálculos e resolveram custear inibidores de JAK. Eles não têm essa obrigação pela lei, pela ANS, tá? E essa lei da ANS, quem cria? Eu não sei. Fiquei Não, curiosa, a né? ANS Não, eu sei que é um órgão, né? é um Agência órgão, eles se Nacional, reúnem, ok. eles têm um colegiado, né? Mas Mas é interessante, né? mas eles Porque da parte dos oncológicos eu cheguei a acompanhar, porque eu foi acho uma que vitória, né? Eu me lembro quando foi essa vitória da oral, das orais, dos né? orais, Das legal. quimioterapias orais. Isso. Essas têm cobertura. Agora é aquela coisa do lobby, né? Quem será que poderia mexer nisso? Quem será que poderia mexer nisso? Pois é. Eu só sei Não, que é por porque é enquanto é tudo assim. muito. Não, muito. e é interessante É que um pouco. mesmo assim a gente tem às vezes um Né, paciente... enrolado, assim, de tu entender, pelo amor de Deus, e daí enrolado, aqui ali. é enrolado. E Então, quer dizer, hoje mesmo tu eu pega tive... furo em tudo quanto é canto. Isso. Hoje mesmo eu tive essa discussão É uma loucura. com Para uma leiga, não sou médica, isso, enfim, com o né? paciente e o pai dele, eles estavam ali e a gente foi explicando, olha, é assim, é assado, Sim. no teu caso tem que ir por aqui, tem que ir por... sei lá, tem mais de 18 anos, precisa passar pela ciclosporina, tem menos de 18 anos, enfim, essas coisas são particularidades. Mas assim, dá para ter acesso, Não, tá? claro, também não. Não é um... Nem tudo é terra arrasada. Acho que é legal aqui que a gente está trazendo um tema, uma doença, né, com uma prevalência grande, um tema extremamente complexo, que, aliás, nosso horário já estourou, né, doutor Leandro? A gente vai ter que voltar outras e outras vezes, porque é infindável o que nós estamos falando. Nós estamos bem no meio dessa questão da consulta pública, falando disso também, de uma doença com alta prevalência, essa mudança, e tentando também, inclusive, obviamente, para chamar a atenção de todos, seja do poder público, dos pacientes, que também tem que participar dessas consultas Com públicas, certeza, que a gente com faz as certeza, chamadas, né? com Doutor Leandro, o certeza. senhor mesmo já embasou da psoríase com a introdução dos biológicos, ele foi um dos autores lá atrás, 2017, eu acho, né?
Foi começou em 2018? 2017, Ah, 2017, 2018, foi aprovado em 2019. isso, mas o senhor também ajudou a Uhum. escrever, quer dizer, todos nós temos que ser partícipes desta luta, porque é complexo, né. Sim, sim, E é uma sim. questão da É sociedade, uma né, luta gente, da porque hoje não sou sociedade. eu, mas Aham. talvez amanhã seja, vai ser um familiar e Sim, sim, somos nós, né, o todo é a sociedade brasileira. sim. Doutor Leandro, então, assim, para encerrar, já que a gente já extrapolou aqui horrores de horário, a gente ficaria horas, sem É, dúvida, conversando. eu nem me dei conta de que tinha passado tanto Eu tempo. nem sei quanto tempo, eu sei que já faz bastante. Eu, obviamente, te agradecer mais uma Eu que vez, agradeço o convite, para mim toda foi a um prazer estar tua aqui. participação sempre é brilhante, uma grande contribuição. E convidar o pessoal para tu deixares, por favor, teus contatos, tuas redes sociais, quem quiser te seguir. Eu tenho um Instagram, né, lá tem todos os contatos para marcação de consulta ou para, na real a gente usa ali para postar conteúdos Conteúdos, para também contato do consultório, tem o contato algo. do consultório, né, lá não é o meio digamos assim, a plataforma ideal para marcar consultas ou para mas lá tem os contatos para marcação, né. E a gente posta bastante conteúdo de orientação. O foco do meu Instagram é orientação. Hoje mesmo eu atendi uma paciente com hidradeniite supurativa que ela disse que se diagnosticou porque viu um post meu. Aquilo ali me deixou muito feliz. Que Então, legal, olha. E é isso. isso, É né, isso porque aí, essas é isso doenças aí. também são difíceis de Sim, diagnosticar, né. sim. Então eu acho Já que fica um convite para próximo vez falar de hidradeniite supurativa, que a gente tem falado bastante aqui também. legal, legal, legal. Tá, mas como é que é teu E Instagram? Doutor é Leandro Leite Dermato. Leandro Leite Dermato, tem aqui. Leandro Leite Dermato, Isso isso, aí. correto. Tá bom. E eu deixo um convite também a todos para seguirem as redes sociais da Psoríase Brasil, que é Psoríase Brasil, _oficial, Doenças de Pele BR, ambos Instagrams. Também tem os nossos sites, psoriasebrasil.org.br, doençasdepelebrasil.org.br e o nosso canal no YouTube, que é Psoríase Brasil. Um abraço, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. E muito obrigada. Eu que agradeço.